O governo estadual, através da Fundação SEAD, divulgou um crescimento no Produto Interno Bruto do Estado de São Paulo neste primeiro semestre. O PIB paulista cresceu 3,3% entre janeiro e junho de 2024, em relação ao mesmo período do ano anterior. Os destaques no período foram o crescimento dos setores de indústria, o crescimento do setor de serviços e, em valores correntes, o PIB de São Paulo, estamos falando em estado, no primeiro semestre de 2024, foi de R$ 1,6 bilhões. Para a gente falar um pouco mais sobre a economia do estado de São Paulo, repercutimos esses números e entendemos que ações estão sendo feitas nesses últimos meses no estado. O nosso convidado é o secretário de Desenvolvimento Econômico do estado de São Paulo, o secretário Jorge Lima. Secretário, muito obrigado por atender o nosso convite, conversar com o nosso público aqui da Rádio Bandeirantes Campinas. É um prazer ouvi-lo nessa manhã de terça-feira. Bom dia para o senhor. Bom dia, o prazer é todo meu. A que se deve principalmente esse crescimento do PIB? E quando a gente fala em crescimento de setores de indústria, setores de serviço, para a gente traduzir na realidade do nosso dia a dia, isso também aumentou geração de empregos, isso também gerou mais gente com carteira assinada. Como é que o senhor avalia esse número anunciado pelo governo do estado? Olha, esse número é um número, inclusive, extremamente positivo, um número bastante forte para a economia brasileira, se você comparar, inclusive, com o Brasil como um todo. Mas ele tem realmente uma lógica, que é a atração de investimento. Nós atraímos até agora mais de 350 bi para o estado de São Paulo, sendo que 120 bi, de acordo com a Fundação SEAD, já entrou no primeiro semestre. À medida que você traz investimento, a cadeia se move toda. Obviamente, você faz desenvolvimento regional, você faz geração de emprego e faz geração de renda. Isso explica, inclusive, que nos primeiros 6 meses, nós abrimos 174 mil empresas no estado de São Paulo, e olha que eu estou tirando o MEI, hein? O MEI não está nesse número. Consequentemente, se você olhar até agosto, nós tivemos aí 490 mil empregos de carteira assinada, que é mais de 30% que foi gerado no país, fruto desse desenvolvimento. E a cadeia de serviço, ela vai junto. O serviço e comércio ele desenvolve à medida que você gera renda. Isso é em qualquer lugar do mundo, entendeu? Não tenha dúvida. Quando você vai movimentando a cadeia, a indústria vai mexendo, e a indústria é a indústria do turismo, a indústria do agro. A gente às vezes fala indústria só como indústria de transformação, ou indústria automobilística, não. Você tem a indústria como um todo. À medida que nós estamos mexendo nas alavancas, comércio e serviços são altamente privilegiados, porque você está subindo a renda per capita. Da mesma forma que nós subimos a base salarial de São Paulo, nós estamos liderando aí o Brasil inteiro, subiu bem. Então, assim, é consequência da atração de investimentos. Você quer crescer, você tem que mexer em 2 pilares. A atração de desenvolvimento econômico está diretamente ligada à infra também. Então, o governador tem sido muito inteligente em usar essas 2 ferramentas. Nós estamos atacando o desenvolvimento econômico simultaneamente com as infras. Nós temos hoje o Rodanel Odano, temos o Marcelo Branco, brilhante trabalho dele, entregando 110 mil casas, se não me engano, no final desse ano. Você tem o Benini e a Natália também, 2 outros fantásticos secretários nossos que estão fazendo todo o movimento de PPP e de investimento em ferrovia, estradas. É um paralelo. Então, isso tudo faz um conjunto de movimentação de emprego e, obviamente, de movimentação de PIB. Secretário, e onde entra a região metropolitana de Campinas nesses números, tanto das empresas? Houve um aumento também no crescimento de empresas aqui da região e nesse fortalecimento do PIB estadual. Qual a importância da RMC? A região metropolitana de Campinas, para você ter uma ideia, ele tem um PIB na casa de 620 bi. Se você imaginar, se a região de Campinas fosse um estado, deveria ser o 4º estado brasileiro. É incrível o tamanho da região de Campinas. Compõe 90 cidades, tem o IDHM que me chama muita atenção, que é acima de 8, entende? E ela tem toda a sua importância, né? Se você olhar em termos de atração de investimento, ela congrega boa parte desses investimentos estão indo para lá também. Você vê Jaguariúna, o tanto que cresceu, Cosmópolis, próprio Sumaré. É uma região que tem uma capacidade, porque ela tem uma logística hiper privilegiada. Nós temos o que a gente chama de quadrilátero de ouro aqui, que é a região metropolitana com Baixada, que é a região de Sorocaba, que é a região de São José dos Campos e de Campinas. Por quê? Porque você tem 2 aeroportos muito próximos e um porto, que é o maior da América Latina, movimenta 177 milhões de toneladas, né? É o 47º do mundo e o primeiro da América Latina. Então, para a empresa que vai usar a utilização de exportação ou importação, ter essa vantagem competitiva, poucos países têm. Não é que é estados, não, porque estados não tem. Países, você vai achar muito poucos
que consegue ter esse quadrilátero logístico que a gente chama de ouro. Então, muito da capacidade de crescimento está vindo para a região. Agora, ela acaba pulverizando mais regiões, porque a gente tem um projeto também de 50 quilômetros. É outra coisa que está mexendo muito na empregabilidade. Hoje nós temos defendido muito por que uma empresa, que é um modelo de sucesso no Japão e na China, por que uma empresa não compra num raio de 50 quilômetros? Porque para ela é uma vantagem. Porque a logística é o terceiro, segundo, primeiro custo de qualquer empresa que produz e vende. Então, isso acaba que você consegue trazer empresas médias e pequenas, que é o nosso intuito, para cidades menores, que estão no raio de 50 quilômetros. Então, esse também tem mexido bastante nos números da região. Inclusive, sobre esse projeto, secretário, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, o senhor tem percorrido o interior de São Paulo, várias regiões, com as chamadas coalizões empresariais e divulgando esse projeto 50 quilômetros. A ideia é fazer com que empresários comprem num raio próximo onde ele atua. Isso é possível diante da concorrência que a gente sabe de preços, principalmente de produtos importados, de produtos muitas vezes vindo da China. O senhor tem recebido, a sua equipe tem recebido bons resultados e uma boa aceitação por parte dos empresários do interior de São Paulo? Olha, eu vou te falar com você que nós temos 7 pilotos funcionando simultaneamente e indo muito bem. Um deles, inclusive, em Sorocaba, com a Toyota, tem um com a Hyundai em Araraquara. Esse projeto de 50 quilômetros tem sido super bem aceito. A outra visão é a minha pergunta. Você pensa num supermercado. Por que um supermercado compra hortaliça ou fruta fora do raio de 50 quilômetros? Não tem lógica, porque ele perde em shelf life, que a gente fala tempo de vida do produto, como ele perde em logística, em custo. Então ele é um projeto aceito. Agora, essa questão de invasão de produtos estrangeiros, eu acho que é um problema que nós temos conversado com o governo federal, que tem coisas que não é possível. Esse negócio de você ser liberal não quer dizer que você tem que ser bobo. Cuidado. Entendeu? Tem muito produto entrando no Brasil, subsidiado na ponta de lá, que você vai ter que fazer barreira, como todo mundo faz. Entendeu? Por exemplo, carros hoje é uma coisa que a gente tem que preocupar. Nós temos uma indústria muito forte automobilística no estado de São Paulo e você vem, às vezes, recebendo carros de fora que com competitividade diferente, entendeu? Pegando um emprego nosso. Então, essa é uma outra questão que a gente tem conversado com o governo federal, numa linha de ver o que é competitividade. Eu sou a favor, se a gente tem que ser competitivo, tudo bem. Mas tem muita área que não é competitivo, lá de lá tem muito mais vantagem ou incentivo e nós estamos pagando o preço. Então, isso tem que ser observado em paralelo. Agora, isso não atrapalha os 50 quilômetros, porque você tem muita coisa que você compra numa empresa que não tem necessidade de você buscar fora, num raio de superior a 50 quilômetros. A narrativa é 50 quilômetros, né? Mas tem um pouco maior. Por exemplo, nós estamos montando uma área de vinho, Rota do Vinho, que foi lançado pelo governador aí. Se você olhar, nós temos uma das maiores fábricas de vidro no Brasil, que está em Porto Feliz. Então, assim, dá para usar. Você está ali no raio de 50, 100, 150 quilômetros, você atende. A questão é você buscar o desenvolvimento regional. As pequenas cidades, elas precisam de ter incentivo. Ou vai estar no agro, ou vai estar no turismo, ou vai estar na pequena e média empresa. Porque uma grande empresa não vai para a cidade de 5 mil habitantes. Esquece, não vai. Entendeu? Aí não adianta achar que vai, porque não vai. Então também tem essa preocupação em colocar as pequenas e médias que fazem parte dessa composição dos 50 quilômetros em cidades menores. Porque eu gero emprego e atendo o desenvolvimento daquela região, não só da região, como da cidade. Eu até agora fui em 257 cidades, eu vou nas 645, e à medida que a gente vai conhecendo a vocação de cada uma, é que você vai fazendo esse desenho, e tem sido super bem recebido. Nós estamos conversando com Jorge Lima, secretário estadual de Desenvolvimento Econômico, falando sobre o crescimento do PIB no estado, as iniciativas da pasta. O senhor destacou também, secretário, em relação a 174 mil empresas abertas no estado de São Paulo. Agora, para acompanhar o crescimento dessas empresas, é preciso também ter a qualificação da mão de obra. A Secretaria de Desenvolvimento Econômico está acompanhando também a necessidade de qualificação profissional, de elaboração de cursos novos para atividades que, para muita gente, é uma grande novidade também? Olha, Heitor, vou te falar uma coisa com você, esse talvez seja um dos maiores focos nossos hoje. Ano passado a gente lançou quase 193 mil vagas de qualificação, esse ano a gente deve bater a casa dos 253 mil, e nós estamos muito preocupados com isso. Aí tem 3 trabalhos sendo feitos simultâneos. À medida que a gente tem esse investimento chegando, a gente vai na região e vê qual é a deficiência da região para poder qualificar. E eu tenho falado isso muito. São Paulo não tem 7,1 de desemprego, porque tem emprego
que nós estamos precisando ver como que a gente faz as pessoas chegarem até ele, porque você olha o PAT nosso hoje, tem 17 mil vagas. Se você olhar o estado de São Paulo, não tem um monte de obra de construção civil no estado inteiro. Então tem uma linha imediata que é qualificar, a gente tem uma parceria muito forte com o CIESP, utilizando o Senai, o Senac, como a gente tem com o Sebrae, que é para a gente poder qualificar o mais rápido possível aquilo que a gente já conhece e é imediato para a empregabilidade. Qualquer empresa hoje, se você olhar, está faltando mão de obra. Então nós estamos com uma atuação muito forte nisso, fazendo com que chegue a informação. A outra linha, por exemplo, você pega supermercado hoje, você tem mais de 200 mil vagas no supermercado de PDD e no estado de São Paulo, e de caixa que não está sendo preenchido. Então essa parte de qualificação daquilo que já existe, nós estamos muito focados. Agora, existe uma outra parte, que é daquilo que vai ser necessário pela mudança, inclusive, do mundo, em questões de data center, em questão de inteligência artificial. Então, São Paulo vai precisar, até 2030, de mais ou menos 340 mil vagas de tecnologia da informação. Então, nós estamos lançando qualificação atrás de qualificação no intuito de preencher essas vagas. É o mercado que mais vai crescer para os jovens no futuro, não tenho dúvida, que é a tecnologia de informação. E que é um segmento muito caracterizado pelo home office. Esse não volta. Então, é fácil de você treinar presencialmente, como é fácil você treinar online. E nós estamos investindo muito nessa área, para já preparar os jovens, né? Dos investimentos que nós estamos trazendo para São Paulo, hoje você já tem mais ou menos, Heitor e ouvintes, vocês terem noção, 60 bi é data center. E já vai entrar com a inteligência artificial. Então, é um mercado que vai demandar muita mão de obra qualificada, bons salários, e aí nós estamos muito focados nisso. Quem estiver nos acompanhando, como pode acompanhar esses cursos também, secretário? Olha, quando você quiser saber todos os programas nossos, a gente está usando muito o www.desenvolvimentoeconômico.sp.gov.br. Quando você fala que você quer ver só qualificação, a gente recomenda aí no www.qualificasp.sp.gov.br. E quando você quer saber esse movimento todo que nós estamos fazendo, está usando muito jorgelima.oficial, porque a gente está divulgando a narrativa para padronizar o conceito de todo o Estado. Eu falo muito como empresário, como minha vida executiva, que se você não conseguir fazer seus empregados entenderem o que você vai fazer, qual é a sua missão, qual é a sua visão, qual é o target, qual é a meta, dificilmente você vai ter sucesso na sua empresa. Ela pode ter um funcionário, 2 funcionários, como ela pode ter 100 mil, mas não vai. A mesma coisa é governo, a gente precisa colocar a narrativa do nosso plano para todo mundo entender o que nós vamos fazer. Quando todo mundo entende o que nós estamos fazendo, fica mais fácil de você sugerir mudanças, também, que é um processo participativo, como também entender o desenho e nos ajudar a que ele se concretize. É fundamental essa participação, principalmente do setor produtivo, né? Sejam os empresários, os empreendedores, os gerentes, seja o processo participativo, ele nos ajuda muito. Tem muita coisa que nós estamos fazendo hoje advindo dessas colisões que você citou, Heitor. A gente senta com os empresários e ele fala, eu acredito nisso, eu acredito naquilo, e a gente vai mudando, vai adaptando. A função desse trabalho é gerar emprego, renda e desenvolvimento regional. Nós conversamos no Manhã Bandeirantes com o secretário estadual de Desenvolvimento Econômico aqui do estado de São Paulo, Jorge Lima. Secretário, muito obrigado pela sua atenção com o nosso ouvinte. Um bom dia de trabalho para o senhor e toda a sua equipe. Bom dia para todos, um excelente dia. Heitor, tudo de bom para você também. Muito obrigado pela oportunidade. Nós que agradecemos ao secretário Jorge Lima conversando com o nosso ouvinte nesta terça-feira, 3 de setembro.